Maria vivia uma vida moldada pela incessante engrenagem da modernidade. Seus dias eram uma coreografia precisa entre reuniões virtuais em um apartamento minimalista no centro da cidade, o trânsito caótico que engolia horas preciosas e a busca implacável por novidades que o consumo ditava. Ela era, aos olhos do mundo, uma mulher de sucesso. Carreira em ascensão, roupas de grife, um círculo social vibrante nas redes sociais. Contudo, por trás da fachada polida, um vazio persistente ecoava em seu peito, uma dissonância sutil entre a vida que vivia e a que sua alma parecia anseiar. Ela se via cercada por uma profusão de bens materiais, mas a satisfação que eles prometiam era efêmera, desvanecendo-se tão rapidamente quanto a última tendência. As risadas nas festas, os aplausos virtuais, tudo parecia se dissolver em uma névoa, deixando-a com uma sensação de incompletude. Maria buscava algo mais profundo, algo que preenchesse aquela lacuna inexplicável, mas não sabia bem o que era, nem onde procurar em um mundo que parecia celebrar apenas o superficial e o instantâneo. Foi então que os primeiros sinais de um despertar espiritual começaram a se manifestar, de forma tão sutil que, a princípio, ela os ignorou. Pequenos momentos de quietude, um desejo inesperado de desplugar-se do mundo digital, uma curiosidade recém-descoberta por livros que antes consideraria tediosos. Era como se uma voz suave, mas persistente, a chamasse para uma introspecção, para um caminho menos percorrido. Ela tentava abafar essa voz com mais trabalho, mais compras, mais distrações, mas ela sempre retornava, mais forte a cada vez. Um dia, enquanto arrumava o sótão empoeirado da casa de sua avó, que havia falecido recentemente, Maria tropeçou em uma caixa antiga de madeira escura. Dentro, entre rendas desbotadas e fotografias em sépia, jazia um pequeno livro encadernado em couro, com páginas amareladas pelo tempo. O título, manuscrito em uma caligrafia elegante, dizia: Preceitos da Quaresma, um guia para a alma. Era uma antiga tradição familiar, que sua avó, uma mulher de fé inabalável, seguia rigorosamente. Maria mal se lembrava de ouvir falar dela, perdida na correria de sua infância e adolescência. A curiosidade de Maria foi imediatamente atiçada. Ela nunca fora particularmente religiosa, mas aquela pequena relíquia parecia carregar uma energia diferente. Uma estranha intuição a impulsionou a folhear as páginas, a ler os primeiros parágrafos. O livro falava de sacrifício, de introspecção, de um período de 40 dias dedicados à purificação do corpo e da alma. Não era sobre privação por privação, mas sobre um despojamento voluntário para abrir espaço para algo maior. O convite que o livro apresentava não era para uma religião, mas para uma jornada de autodescoberta através do sacrifício, da oração e da caridade. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seria aquilo a resposta para o vazio que sentia? Poderia essa antiga tradição, tão distante de sua realidade moderna, oferecer o caminho para a plenitude que tanto buscava? O que esta Quaresma, tão esquecida e agora redescoberta por acaso, realmente significava para Maria e sua vida frenética? A pergunta pairava no ar, um enigma a ser desvendado. E Maria, impulsionada por aquela estranha e inegável intuição, sentia-se compelida a buscar a resposta. Impulsionada por aquela curiosidade recém-despertada e uma intuição teimosa, Maria decidiu mergulhar de cabeça nos preceitos da Quaresma. Se aquele antigo guia de sua avó prometia preencher o vazio, ela estava disposta a tentar. Seus primeiros passos foram titubeantes, repletos de uma inexperiência que contrastava com a segurança que exibia em sua vida profissional. O jejum, por exemplo, que o livro descrevia como uma forma de purificação e controle sobre os desejos carnais, revelou-se um desafio monumental. Acostumada a refeições copiosas e lanches a qualquer hora, a privação de certas comidas e o espaçamento entre as refeições transformaram seus primeiros dias em uma batalha contra a fome e a irritação. Cada ronco do estômago parecia uma voz zombeteira, questionando sua determinação. A oração, que ela associava a rituais formais e distantes, assumiu uma nova forma.
tentou seguir as sugestões do livro, dedicando momentos do dia à quietude e à meditação. Mas sua mente, treinada para a multitarefa e a agitação constante, rebelava-se. Pensamentos sobre e-mails não respondidos, prazos apertados e a próxima reunião invadiam sua suposta hora sagrada, transformando o silêncio em um campo de batalha mental. Ela se sentia frustrada, incapaz de aquietar a mente e se conectar com algo que parecia tão etéreo e distante. A caridade, por sua vez, parecia mais tangível. Maria sempre doara a instituições, mas de forma impessoal, quase protocolar. O livro, no entanto, falava de uma caridade ativa, de um envolvimento pessoal, de dar não apenas o que sobrava, mas parte de si. Ela tentou dedicar seu tempo a um abrigo local, mas a visão da miséria humana, tão distante de sua bolha de conforto, a deixou desconfortável e, por vezes, assustada. Sentiu-se inadequada, incapaz de verdadeiramente fazer a diferença, e a culpa por sua própria abundância a corroía. Essa luta interna não passou despercebida por seus amigos e colegas. Suas novas escolhas, como recusar convites para jantares luxuosos ou não participar do habitual happy hour, começaram a gerar olhares curiosos e, por vezes, comentários ácidos. "Maria, o que está acontecendo com você? Virou freira agora?" perguntou uma amiga com um sorriso irônico. "Está perdendo todo o divertimento por causa de umas ideias antigas", disse outro em tom de advertência. As críticas, veladas ou explícitas, eram como pequenas alfinetadas, minando sua já frágil convicção. Em meio a essa turbulência, um evento inesperado testou sua fé e resolveu de forma brutal. Uma proposta de negócio promissora, na qual Maria havia investido tempo e esperança, desmoronou devido a uma trapaça de um parceiro. A notícia a atingiu como um raio, abalando sua segurança financeira e, mais importante, sua confiança. A raiva e a frustração foram avassaladoras. Por que isso acontecia justamente agora, quando ela estava tentando seguir um caminho de retidão? A quaresma não deveria trazer paz e proteção? A dúvida, então, instalou-se como uma sombra fria em seu coração. Será que este caminho era realmente para ela? Talvez fosse apenas uma fuga, uma fantasia romântica de uma época passada que não se encaixava na realidade brutal do século XXI. A voz interior, antes suave e convidativa, agora parecia um coro de céticos. "Você está perdendo seu tempo, Maria. Volte para o que você conhece. Esta quaresma é apenas uma ilusão, uma privação inútil. O mundo real não funciona assim." A incerteza sobre o propósito de tudo aquilo a sufocava. Ela havia se privado, lutado contra seus hábitos, enfrentado o julgamento alheio, e o resultado parecia ser apenas mais dor e desilusão. Por que continuar? O livro da avó, antes uma fonte de inspiração, agora jazia fechado em sua mesa de cabeceira, um lembrete silencioso de um desafio que parecia grande demais. Será que Maria sucumbiria à pressão externa e interna, desistindo de tudo, ou encontraria forças para continuar, mesmo com a sombra da dúvida pairando sobre ela? A resposta, ela sabia, estava em algum lugar, mas parecia cada vez mais distante. A resposta a essa dúvida persistente veio de onde Maria menos esperava: o sótão empoeirado de sua casa. Em meio a caixas esquecidas e memórias empoeiradas, seus dedos encontraram um pequeno baú de madeira, adornado com entalhes delicados. Dentro, um tesouro inesperado: o diário de sua avó, Clara, que ela sequer sabia existir. O couro envelhecido exalava um cheiro doce de passado e as páginas amareladas, preenchidas por uma caligrafia elegante, convidavam a uma viagem no tempo. Maria sentou-se no chão frio do sótão e as primeiras linhas do diário a transportaram para uma época distante, mas curiosamente familiar. Clara havia registrado ali suas próprias experiências com a quaresma, desafios e recompensas que ecoavam vividamente as lutas de Maria. A avó descrevia a dificuldade do jejum em uma época de escassez, a tentação de ceder aos prazeres mundanos que, embora diferentes, exerciam a mesma força de atração. Maria percebeu que, apesar dos avanços tecnológicos e das mudanças sociais, a essência da jornada humana permanecia inalterada.
As dúvidas de Clara sobre a validade de seus sacrifícios, seus momentos de desânimo e a busca por um propósito maior eram espelhos das próprias angústias de Maria. Mas o diário revelava mais do que simples paralelos. Havia uma história, um segredo velado que começou a se desdobrar nas páginas. Clara narrava um sacrifício significativo que fizera, não por escolha própria, mas imposto por circunstâncias dolorosas. Uma decisão que moldou o destino de sua família por gerações. A avó havia renunciado a um grande amor, um homem de origem humilde, para se casar com alguém de posses a pedido de seu pai, que visava salvar o negócio da família da falência. A dor da renúncia era palpável em suas palavras. A melancolia de um futuro que nunca se concretizou. A traição familiar não era de sangue, mas de conveniência. Um arranjo que sufocara a felicidade de Clara para garantir a estabilidade material. Esse sacrifício, feito sob o jugo de pressões sociais e econômicas, deixou uma marca indelével na alma da avó, e Maria sentiu essa reverberação em seu próprio ser. A quaresma, para Clara, tornara-se um período de luto e purificação, não apenas dos pecados, mas das mágoas e ressentimentos causados por essa ferida profunda. Ela buscava no recolhimento e na oração a força para perdoar aqueles que a haviam compelido a tal destino, e a si mesma por ter cedido. Maria sentiu um arrepio na espinha ao ler sobre os esforços de sua avó para encontrar o perdão. Clara descrevia a luta diária para não cultivar o rancor, para entender as motivações de seu pai e as pressões que ele próprio enfrentava. A quaresma para ela era mais do que abstenção. Era um caminho de purificação da alma, de desapego das amarras do passado e de aceitação do presente, por mais doloroso que fosse. A avó compreendeu que o perdão não era um ato isolado, mas um processo contínuo, uma escolha diária de libertação. Então Maria descobriu a parte mais chocante. A traição que afetara a avó não estava contida apenas no sacrifício do amor. Havia uma figura, um primo distante, que se aproveitara da vulnerabilidade da família após o casamento de Clara, desviando fundos e causando um rombo financeiro ainda maior do que o casamento arranjado tentara resolver. Este primo, cujo nome Clara mencionava com uma mistura de tristeza e desilusão, era ninguém menos que o avô do parceiro que acabara de trair Maria em seu negócio. Uma linhagem de desonestidade parecia ecoar através das gerações, uma ferida que nunca cicatrizara de verdade. A compreensão de que a quaresma era um caminho de purificação e perdão ressoou em Maria de uma forma completamente nova. Não se tratava apenas de privações superficiais, mas de uma profunda limpeza interior, de confrontar as dores do passado e as injustiças, e de encontrar a força para superá-las através do perdão. O diário de Clara era um mapa, uma bússola que apontava para um significado mais profundo da quaresma do que Maria jamais imaginara. Que segredos o diário da avó ainda guardaria e como eles moldariam o caminho de Maria, agora que ela via sua própria dor entrelaçada com a de sua ancestral. A jornada estava apenas começando, e o passado, agora revelado, prometia transformá-la de maneiras inimagináveis. A revelação sobre o avô do seu ex-parceiro, o mesmo que a havia traído nos negócios, atingiu Maria como um raio. O nome, a ligação, a linhagem de desonestidade que se desenhava através das gerações, tudo se encaixava de uma forma macabra e dolorosa. A quaresma, que antes parecia uma busca por purificação pessoal, transformou-se subitamente num confronto inevitável com o passado, um passado que se recusava a permanecer enterrado. A dor da traição recente misturava-se agora com a mágoa ancestral, amplificando cada emoção a um nível insuportável. Maria sentiu um nó apertar-lhe a garganta, a respiração curta e o coração batendo descompassadamente. Como era possível que as feridas de sua avó, de décadas atrás, ainda pudessem sangrar em sua própria vida com tamanha intensidade? Aquele homem, o avô de seu ex-parceiro, havia sido um fantasma em sua história familiar, um nome sussurrado com desaprovação. Agora, a face de seu neto, a quem ela havia confiado tanto, emergia como a encarnação viva de uma traição que parecia fadada a se repetir. A raiva borbulhava em seu peito, um calor abrasador que ameaçava consumir toda a sua recém-descoberta paz. O diário de Clara,
que antes era uma fonte de inspiração e compreensão, agora parecia um espelho sombrio, refletindo a crueldade do destino. Maria via a si mesma nas palavras da avó, a dor da renúncia e da desilusão. Mas ao contrário de Clara, que buscava o perdão e a purificação em meio ao seu sofrimento, Maria sentia um impulso avassalador de vingança. Queria que o homem que a traíra sentisse a mesma dor, a mesma humilhação que ela e sua família haviam suportado. Os preceitos da Quaresma, que ela vinha tentando seguir com devoção, o jejum, a oração, a caridade, pareciam agora distantes e irrelevantes. Como poderia perdoar quando a injustiça era tão gritante, tão profunda, enraizada não apenas no presente, mas se estendendo como uma sombra através do tempo? A compaixão, a virtude que Clara tanto enfatizava, era uma palavra vazia diante da fúria que a consumia. Maria se sentia dividida, dilacerada entre o caminho da redenção que sua avó trilhara e o desejo primitivo de retribuição que a dominava. Houve momentos de fraqueza, de quase desistência. Maria se pegou questionando o valor de toda aquela jornada. Para que servia a purificação se o mundo continuava a ser um lugar de dor e traição? Para que se esforçar para perdoar se a ferida voltava a abrir, ainda mais profunda, a cada nova revelação? A voz interior que antes a guiava, agora sussurrava dúvidas, alimentando seu ressentimento. Ela se sentia à beira de um abismo, prestes a ceder à escuridão que ameaçava engoli-la. Uma noite, Maria pegou o diário de sua avó novamente, buscando alguma resposta, alguma orientação em meio à sua tormenta interior. Seus olhos caíram sobre um trecho onde Clara descrevia a dificuldade de perdoar o primo que havia desfalcado a família. "O rancor é uma prisão que construímos para nós mesmos", escreveu a avó. "Ele consome a alma, impede a luz de entrar. O perdão não é para o outro, é para a nossa própria libertação." As palavras soaram como um eco através do tempo, uma advertência, um conselho de alguém que havia trilhado o mesmo caminho de dor. Maria sabia que estava diante de uma decisão crucial. Poderia ceder ao ressentimento, permitindo que a raiva e a mágoa a definissem, ou poderia buscar a cura, mesmo que isso significasse um esforço sobre-humano para perdoar. A intensidade do conflito interno atingira seu pico. Seu corpo tremia com a força das emoções reprimidas, e sua mente era um campo de batalha. Não se tratava apenas de perdoar o homem que a traíra nos negócios, mas de quebrar um ciclo de dor e desonestidade que parecia se estender por gerações. A Quaresma, para ela, deixara de ser uma prática religiosa e se tornara uma prova de fogo para sua própria alma. Que escolha faria Maria diante da pessoa que a machucou, e quais seriam as consequências de sua decisão? O destino de sua própria purificação e talvez o legado de sua família dependiam disso. Com o eco das palavras de sua avó ainda ressoando em sua mente, Maria tomou uma decisão que parecia desafiar cada fibra de seu ser. Não cederia ao ressentimento. Não permitiria que a prisão do rancor a consumisse. Ela enfrentaria o passado, não com a espada da vingança, mas com a coragem da busca pelo perdão. Era um caminho árduo, ela sabia, mas era o único que a conduziria à libertação que sua avó tanto almejava e que agora Maria compreendia ser essencial para si mesma. O primeiro passo foi o mais difícil. Maria procurou o homem, o primo de sua avó, cuja traição havia ecoado através das gerações. Ele, um senhor já idoso e visivelmente marcado pelo tempo, e talvez pelo peso de suas próprias escolhas, ficou surpreso ao vê-la. A princípio, houve negação, desculpas esfarrapadas e uma tentativa de minimizar o impacto de suas ações passadas. Mas Maria, munida da verdade contida no diário e de uma determinação férrea, não recuou. Ela não o confrontou com raiva, mas com uma quietude que era, de certa forma, mais avassaladora. O processo de diálogo e reconciliação foi doloroso, um campo minado de memórias e verdades ocultas. Houve tropeços, momentos em que a velha raiva ameaçou ressurgir e Maria sentiu o desejo de abandonar tudo e se afastar. Contudo, em meio às conversas difíceis, verdades surpreendentes vieram à tona. O homem revelou que sua traição original não fora motivada puramente por malícia, mas por um desespero financeiro avassalador.
uma dívida de jogo que ameaçava destruir sua própria família. Ele havia sido coagido, manipulado e, embora isso não justificasse suas ações, adicionava uma camada de complexidade à narrativa que Maria conhecia. A descoberta dessas nuances mudou sua perspectiva. Não aliviou a dor da traição, mas a humanizou. Maria começou a ver não apenas o traidor, mas o homem falho, assustado, que havia cometido erros terríveis sob pressão. O sacrifício pessoal necessário para perdoar era imenso. Significava deixar de lado a imagem idealizada de uma justiça retributiva e abraçar a complexidade da condição humana. Significava aceitar que as pessoas são capazes de atos deploráveis, mas também de arrependimento e, em alguns casos, de busca por perdão. Houve momentos de vulnerabilidade para ambos. O homem, diante da persistência e da surpreendente compaixão de Maria, finalmente quebrou, confessando a profundidade de seu remorso e o peso que a culpa carregava por décadas. Ele pediu perdão, não com a expectativa de recebê-lo, mas como uma liberação de sua própria alma. E Maria, ao ouvir aquelas palavras, sentiu uma força inesperada brotar dentro de si. Não era uma força de dominação, mas de superação. Ela estendeu a mão, não para condenar, mas para oferecer a possibilidade de um novo começo, ainda que tardio. A revelação foi clara. O perdão liberta mais quem perdoa. Ao perdoar o primo de sua avó, Maria não o estava absolvendo de suas falhas, mas estava se libertando das correntes do ressentimento que aprendiam ao passado. Ela sentiu um peso ser removido de seus ombros, um espaço em seu coração que antes era ocupado pela amargura. Era uma paz diferente daquela que buscava inicialmente. Uma paz que não vinha da ausência de conflito, mas da resolução interna. A Quaresma, para ela, não era mais sobre privação, mas sobre a profunda e transformadora jornada de cura e libertação. A pergunta que a atormentava, se o perdão traria paz ou abriria novas feridas, havia sido respondida. Trouxe uma paz profunda, mas não sem antes expor e curar as feridas mais profundas. Era um tipo de paz que só podia ser alcançada através da coragem de enfrentar a dor e a capacidade de estender a mão, mesmo quando o coração clamava por justiça. Maria sentiu-se mais leve, mais inteira, pronta para seguir em frente, não esquecendo o passado, mas compreendendo-o e finalmente superando-o. Sua jornada quaresmal estava desvendando camadas de significado que ela jamais imaginara, e cada passo a levava para mais perto de uma versão de si mesma, que era ao mesmo tempo antiga e renovada. A purificação que buscava não era apenas dos vícios, mas das amarras do passado. Maria experimentou uma profunda transformação interior, resultado não apenas de sua jornada de perdão, mas de toda a disciplina e introspecção que a Quaresma havia imposto. A libertação do ressentimento agiu como um catalisador, permitindo que uma nova Maria emergisse, mais serena e consciente de si mesma. O vazio que ela atormentava no início de sua jornada havia sido preenchido, não por bens materiais ou distrações efêmeras, mas por uma rica tapeçaria de autoconhecimento e uma redescoberta do amor em suas formas mais puras e incondicionais. Ela redescobriu a importância da família, não apenas como laços de sangue, mas como um intrincado sistema de apoio e história compartilhada. A reconciliação com o primo de sua avó, embora dolorosa, abriu portas para uma compreensão mais profunda das complexidades humanas e da fragilidade da vida. Essa experiência a fez valorizar ainda mais as pessoas que a cercavam, prestando mais atenção às suas necessidades e oferecendo um ombro amigo, onde antes havia apenas a pressa e a distração. A Quaresma, para Maria, revelou-se muito mais do que um período de privação religiosa. Tornou-se um caminho para a redenção pessoal e a reconexão. Ela percebeu que o sacrifício não era um fim em si mesmo, mas um meio para um propósito maior: a purificação da alma e o fortalecimento do espírito. Cada abstenção, cada oração, cada ato de caridade havia contribuído para desmantelar as barreiras que ela inconscientemente havia construído ao redor de seu coração. O impacto positivo de suas mudanças irradiava para todos ao seu redor. Seus colegas de trabalho notaram uma calma renovada em sua postura, uma paciência que antes era escassa.
Sua família, acostumada à sua antiga agitação, observava com surpresa a nova leveza em seu ser. Maria, que antes se sentia isolada em sua busca por significado, agora se via como um ponto de luz, influenciando positivamente aqueles que cruzavam seu caminho, não através de sermões, mas através do exemplo silencioso de sua própria transformação. A sensação de um propósito renovado era palpável. Ela não estava mais apenas existindo, mas vivendo com intenção. Sua fé, antes uma crença vaga e distante, havia se solidificado em uma convicção profunda e pessoal. Não era uma fé cega, mas uma fé testada e provada nas profundezas de sua própria experiência. Ela compreendeu que a espiritualidade não estava confinada a rituais ou dogmas, mas permeava cada aspecto da existência, esperando apenas ser reconhecida e cultivada. A paz interior que finalmente alcançou era um contraste gritante com o vazio inicial que a impulsionara a iniciar essa jornada. Não era uma paz estática, mas uma paz dinâmica, que coexistia com os desafios da vida, mas os enfrentava com uma nova resiliência. Maria sentia-se completa, não porque todos os seus problemas haviam desaparecido, mas porque ela havia encontrado as ferramentas internas para lidar com eles. A Quaresma havia sido o cadinho onde sua alma foi forjada, emergindo mais forte e mais pura. A sabedoria adquirida não era teórica, mas vivida, enraizada na experiência de dor, dúvida, perdão e redenção. Agora, a questão que pairava no ar era: o que Maria faria com sua nova perspectiva e a sabedoria adquirida? Ela havia cruzado um limiar e não havia como voltar à pessoa que era antes. O caminho à sua frente estava aberto, não mais nebuloso, mas iluminado pela clareza de sua própria alma. A transformação era completa, mas a jornada da vida continuava e Maria estava pronta para abraçá-la com um coração cheio de esperança e um espírito inabalável. Maria, agora transformada, sentia um impulso irresistível de compartilhar sua experiência, não como uma pregação, mas como um testemunho humilde de sua própria jornada. Ela não impunha a ninguém as práticas da Quaresma, mas falava da redescoberta de si mesma, da força encontrada na vulnerabilidade e da liberdade que o perdão trouxe. Suas palavras eram carregadas de uma autenticidade que ressoava, pois vinham de um lugar de vivência, de cicatrizes que haviam se tornado marcas de sabedoria. O significado da Quaresma, para ela, havia transmutado. De um conjunto de regras e privações, evoluiu para uma jornada de autoconhecimento e superação, um período para despir-se do supérfluo e confrontar o essencial. Ela descrevia como o silêncio da oração a havia reconectado com uma parte esquecida de sua alma, como o jejum a ensinara a valorizar cada refeição e cada momento, e como a caridade a abrira para a profunda interconexão de toda a humanidade. Maria não falava de dogmas, mas de uma experiência humana universal, de busca por sentido e redenção. Seu testemunho, inicialmente compartilhado em círculos íntimos, começou a inspirar outros. Colegas de trabalho, amigos e até mesmo membros distantes da família, intrigados por sua serenidade e sua nova perspectiva, começaram a abordá-la, buscando conselhos ou simplesmente querendo entender a fonte de sua transformação. Maria os ouvia com paciência, sem julgamento, e os encorajava a buscar seus próprios caminhos de transformação, a encontrar o que ressoava em seus corações, independentemente de rótulos ou tradições. Ela se tornou uma ponte, um farol suave que guiava sem forçar. A Quaresma, através dos olhos e da experiência de Maria, deixou de ser vista como um período de luto ou penitência, tornando-se um símbolo vibrante de esperança e renovação. Ela enfatizava que a verdadeira privação não era a de alimentos ou prazeres, mas a privação de autoconsciência, de propósito, de amor. A renovação, por sua vez, não era apenas espiritual, mas abrangia a mente, o corpo e as relações. Era a promessa de um novo começo, de uma oportunidade para realinhar a vida com os valores mais profundos da alma. O ciclo da vida e da fé continuava, mas agora Maria estava plenamente consciente de seu papel nesse fluxo. Ela se via como um elo entre gerações, honrando a sabedoria de sua avó e transmitindo adiante uma compreensão mais profunda da vida. Não era um fardo, mas um privilégio. Ela sabia que sua jornada não era singular,
mas um eco de inúmeras outras jornadas através do tempo, todas buscando a mesma verdade fundamental. A mensagem final que Maria irradiava era simples, mas profunda. A verdadeira riqueza não residia nas posses materiais, nem na aprovação externa, mas na jornada interior. Estava na coragem de confrontar as próprias sombras, na humildade de pedir perdão e na generosidade de oferecê-lo. Estava na capacidade de amar incondicionalmente, de encontrar beleza na simplicidade e de viver com um coração grato. Maria, a mulher que um dia se sentira vazia em meio à abundância, agora compreendia que a plenitude não era algo a ser buscado fora, mas a ser cultivado dentro. Ela havia encontrado seu propósito, sua paz e seu lugar no vasto tapeçar da existência. Sua história não era um fim, mas um convite eterno para que cada um embarcasse em sua própria quaresma particular, em sua própria jornada de redescoberta, de redenção e, acima de tudo, de amor. E assim, sua luz continuava a brilhar, um legado de esperança para todos que cruzassem seu caminho.